Muita coisa para falar nessa semana do São Paulo, a demissão do Carpini, a contratação de Luiz Zubeldia, a sequência do São Paulo agora na frente tripla, com Libertadores Brasileiro e a Copa do Brasil que já vai começar. Tudo isso e muito mais são assuntos aqui do Papo 10 de hoje, depois da nossa vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo 10, o segundo aqui pelo canal do Arquibancada Tricolor. Antes de qualquer coisa, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, deixa o like pra gente, que é muito importante para o nosso conteúdo chegar até vocês, beleza? Bora começar falando do assunto principal aí da semana, né, que foi a demissão do Thiago Carpini do cargo de treinador do São Paulo. E não só a demissão dele, como, ao que tudo indica, também a contratação do sucessor do Carpini, que será o argentino Luiz Zubeldia. Apesar do Carpini já ser agora oficialmente uma página virada na história do São Paulo, eu acho importante a gente tentar recapitular um pouco como foi a chegada do Carpini até o São Paulo. Se a gente for lá atrás, quando o Tite ainda era técnico da Seleção Brasileira, em 2022, o Tite já havia avisado a CBF no começo de 2022 que ele sairia depois da Copa do Mundo. Assim ele fez, o Tite comandou a Seleção Brasileira no Catar e logo depois disso ele já informou que sairia, deixaria o cargo. Durante esse período, em nenhum momento a CBF demonstrou uma preocupação de já planejar quem seria o sucessor do Tite. Foram levando tudo, empurrando com a barriga ali, meio em banho-maria, até que o Tite saiu e a CBF, prometendo a vinda de um cara grande, e sempre se falou no nome do Ancelotti, colocou como interino da seleção o Ramon Menezes. O Ramon não faz um bom trabalho ali na seleção, muito pelo contrário. Ele acaba perdendo alguns amistosos ali contra seleções bem mais fracas do que o Brasil, na verdade. E aí isso começa a colocar uma certa pressão na CBF para essa troca de treinador. Logo depois a situação fica insustentável para o Ramon enquanto interino e o Edinaldo Rodrigues ele decide colocar o Fernando Diniz como treinador da seleção, ainda prometendo que depois viria o Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira. Naquele momento, tanto não havia uma pressa ou uma urgência pela troca do treinador da seleção brasileira, que a CBF inclusive aceitou dividir o Fernando Diniz com o Fluminense. Então ele continuou ali trabalhando pelo Fluminense, até foi campeão da Libertadores e também fazendo alguns jogos pela seleção. O desempenho do Diniz, porém, também não foi bom na seleção e isso foi colocando ainda mais pressão na CBF. Em paralelo a isso, o Edinaldo foi afastado por uma decisão judicial e deixou de ser momentaneamente o presidente da instituição. O Ancelotti, percebendo essa instabilidade da CBF, essa instabilidade política da CBF, decidiu espertamente, renovar com o Real Madrid e aí ele acabou com esse sonho que o Edinaldo tanto falava de vir comandar a seleção brasileira. Logo depois disso, com base numa liminar, o Edinaldo ele recupera o cargo de presidente da CBF e aí no mesmo dia o primeiro ato dele é justamente demitir o Fernando Diniz por conta das más atuações e os resultados que não vinham dando certo e já procurar o Dorival Júnior, que ele sabia que era um cara que aceitaria o convite, ele não poderia correr o risco de ouvir um não de alguém, depois de tudo que aconteceu com o Ancelotti, de prometer que viria e depois não veio mais. E aí, como ele queria demonstrar esse ato de autoridade, a primeira medida que ele toma é demitir o Diniz e procurar o Dorival Júnior, que estava na época ainda empregado no São Paulo. Naturalmente o Dorival acabou aceitando e aí todo o planejamento que o São Paulo tinha feito desde o título da Copa do Brasil, que daria ali uma antecedência para se planejar e planejar a temporada de 2024, isso tudo no segundo dia da temporada acabou vindo por água abaixo, porque o Dorival, que era uma peça-chave nesse planejamento, saiu do São Paulo e foi para a seleção brasileira. E aí o São Paulo se viu numa situação em que toda aquela vantagem que tinha conquistado virou na verdade, um recomeço do zero, Teria que procurar um novo treinador, ver quem que se encaixava com o planejamento que tinha sido feito, com o plantel. E aí naquela ocasião, embora o São Paulo tenha feito o processo seletivo e tudo mais, a diretoria entendeu que o Thiago Carpini ele preenchia basicamente os 3 requisitos que a diretoria entendia que eram necessários para aquele momento. O primeiro requisito,
um técnico barato, de preço acessível, já que o São Paulo ainda se encontra em uma situação de dificuldade financeira. Um técnico que, de certa forma, apesar da inexperiência, tinha conhecimento do futebol brasileiro e do calendário brasileiro. E um técnico, em terceiro lugar, que tivesse, pelo menos na teoria, uma predisposição a trabalhar juntamente com o Muricy. Porque na cabeça da diretoria faria sentido, uma vez que o Muricy foi um dos responsáveis por todo o planejamento da temporada, a montagem do elenco, as dispensas que o São Paulo fez e também as contratações, faria sentido trazer alguém que tivesse essa possibilidade de diálogo e de atuação conjunta com o Muricy. E aí a diretoria, naquela situação, entendeu que o Thiago Carpini preenchia esses requisitos e aí optaram pela contratação do Carpini, que logo assumiu como treinador do São Paulo. Apesar do bom início do Carpini, é fato que, principalmente depois da quebra do tabu na Neoquímica Arena e do título da Supercopa contra o Palmeiras, o trabalho foi rapidamente se esfarelando. O São Paulo, a cada jogo que passava, apresentava atuações piores. O departamento médico logo começou a encher de novo, assim como já havia acontecido anos atrás. O time não apresentava um padrão de jogo satisfatório e isso foi acumulando, inclusive, maus resultados no Campeonato Paulista, que era um campeonato que deveria ter sido utilizado pelo clube como um campeonato preparatório, e assim não foi, né? Longe disso. A trajetória do Carpini nesse começo se assemelhou muito ao que o Rogério Ceni já havia vivido no São Paulo no começo do ano de 2023. Não só pelo trabalho e pelo rendimento em campo, né? Excesso de lesões, uma falta de padrão, um time bastante bagunçado em campo, mas o roteiro, né? As trajetórias do Rogério e do Carpini, se a gente comparar, foram muito parecidas, né? Uma com a outra. Vamos lembrar que o Rogério também foi eliminado, assim como o Carpini, nas quartas de final do Campeonato Paulista, nos pênaltis, como mandante. Na época o São Paulo jogou no Allianz, né, contra o Água Santa, do Carpini, e nesse ano a gente jogou contra o Novo Horizontino no Morumbis. Mais uma eliminação nos pênaltis, mais uma possibilidade de a diretoria corrigir a rota e de repente conseguir contratar um novo treinador, já que teria ali 15 a 20 dias de treino, e mais uma vez a diretoria resolve cometer o mesmo erro, na minha opinião, que é manter o treinador apesar do mau trabalho por conta dessa intertemporada, entendendo que de repente ele poderia dar resultado com um pouco mais de trabalho. Isso para mim foi um erro muito grande, porque apesar de eu ser muito defensor da continuidade e de dar tempo para os treinadores, porque sem isso é impossível que eles desenvolvam um bom trabalho, assim como aconteceu com o Ceni no ano passado e novamente com o Carpini esse ano, eu acho que é diferente você dar tempo para o treinador trabalhar, enxergando que ali existe uma evolução do trabalho, uma possibilidade de, com esse tempo, ele acabar melhorando o time, ou você dá tempo simplesmente por dar. E aí não faz muito sentido, é meio que uma teimosia. No caso do Carpini, para mim, aquela reta final do Paulista, principalmente os jogos contra o Ituano, em que o São Paulo foi quase eliminado ali, se salvou no último lance no pênalti, e depois no Novo Horizontino, que acabou na desclassificação, para mim ali já estava muito claro que o trabalho dele não ia muito conseguir dar essa volta por cima, mesmo com o tempo da intertemporada que o São Paulo resolveu dar para ele. Então talvez ali fosse o timing ideal de se trocar de treinador para que um novo nome chegasse e tivesse esses dias de possibilidade de preparação do time, adaptação, conhecimento do elenco. Afinal de contas, a temporada que interessava para o São Paulo e que ainda interessa para o São Paulo ainda não tinha começado, que era a Libertadores, o começo do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Agora, depois da diretoria ter repetido esse erro de manter o treinador, assim como foi no ano passado, e já com as competições em andamento, quer dizer, o São Paulo não tem mais esse tempo de treino. Demitir o Carpini agora, por mais que tenha sido uma decisão acertada, eu acho que vem com muito atraso. E aí, mesmo que se contrate, a gente imagina que vai se concretizar a vinda do Zubeldia, ele vai chegar em uma situação dentro do clube de total pressão. Ele não vai ter tempo para treinar. O DM do São Paulo continua lotado de jogadores e ele vai ter que conhecer o elenco e o calendário brasileiro com a roda andando, né? Mais ou menos trocar o pneu do carro com o carro em movimento.
Então isso torna a situação muito mais difícil do que seria se a diretoria já tivesse escolhido um nome com um pouco mais de experiência lá atrás, quando saiu o Dorival, ou se pelo menos eles tivessem enxergado que o Carpini de fato tinha chegado em um limite e fizessem essa troca lá quando o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino há 30 dias atrás. Vamos lembrar que agora, além do São Paulo já estar com a temporada a todo vapor, a gente já largou no Brasileiro com 2 derrotas, o que é uma situação que liga evidentemente o sinal de alerta. E na Libertadores a gente tem uma derrota e uma vitória e vai fazer o próximo jogo fora de casa contra o Barcelona em Guayaquil. Então não é uma situação confortável de temporada. Além de que no próximo período aí o São Paulo vai fazer muitos jogos fora de casa. E a gente sabe que o time do São Paulo, historicamente, aí pelos últimos 2, 3 anos, não tem tido bons resultados fora de casa. Quando você tem essa situação de trocar o pneu do carro com um carro em movimento, nessa altura da temporada, em que o São Paulo vai ter vários jogos aí, quarta e domingo, sem tempo de treinamento, e principalmente jogos fora de casa, né, que a tabela agora tem muito mais jogos fora de casa do que no Morumbis, é óbvio que é uma situação de risco. É óbvio que não era o timing ideal para se trocar de treinador, apesar do acerto na demissão do Carpini. Com isso, o que eu quero dizer é que, infelizmente, mais uma vez, a diretoria, nessa tentativa de vamos dar tempo pro cara, acabou perdendo o timing da troca, e essa troca vem num momento em que, apesar da troca ser necessária, ela vem num momento em que provavelmente ainda vai haver aí algumas derrapadas por conta dessa adaptação com o jogo quarta domingo, sem tempo de treinar, né? Em relação à escolha do Zubeldia, o que eu acho que ficou muito claro nesse processo seletivo agora, feito bem às pressas, é que o São Paulo ouviu vários nãos aí de treinadores maiores, né? Em um primeiro momento, o São Paulo declarou ali, meio que para as fontes internas, que queria um treinador com perfil diferente do que era o Carpini. Um treinador um pouco mais, com mais estofo, com mais nome, com mais experiência. Justamente como foi na chegada do Dorival depois que o Ceni foi demitido. Foram tentados alguns nomes portugueses, esses caras disseram para a diretoria que não tinham disponibilidade para vir para o Brasil nesse momento treinar o São Paulo, eles ainda estão aguardando a abertura da janela de transferências na Europa, né, visando ainda o mercado europeu, e aí o São Paulo tentando alguma contratação com esse perfil, acabou vendo no Zubeldia meio que a única solução para essa troca agora. Por quê? Porque o Zubeldia ele já tem mais rodagem do que o Carpini, são 15 anos de carreira aproximadamente, ele já dirigiu vários times, e o Zubeldia conhece o futebol sul-americano, acima de qualquer coisa, o que é também uma vantagem, já que o São Paulo está nesse meio da temporada aí correndo contra o tempo. Por outro lado, apesar dessa experiência do Zubeldia, ele só foi ganhar os primeiros títulos na carreira no ano passado, e esses títulos foram com a LDU. Me preocupa um pouco essa estatística, porque a LDU tem a seu favor, né, o fator da altitude. E vamos lembrar que na Sul-Americana, o Zubeldia elimina o São Paulo nos pênaltis e também ganha do Fortaleza nos pênaltis, sendo que o Fortaleza teve a chance do título ali, caso marcasse o último pênalti. Além disso, quando falam que o Zubeldia, por exemplo, já tem muita rodagem, ele trabalhou inclusive na Europa, se a gente for pegar para ver, esse trabalho na Europa dele foi no Alavés, em que ele fez 4 jogos e teve 4 derrotas. Então não é também um baita argumento. O que eu quero dizer com isso? O Zubeldia ele tem sim pontos positivos e vários pontos positivos, principalmente o conhecimento do futebol sul-americano e o tempo de rodagem em vários clubes. Era uma opção mais viável para o momento agora de fato, porque trazer também um europeu, um português que não conhece nada do futebol brasileiro ou sul-americano seria um risco muito grande a essa altura da temporada, mas apesar disso ele também tem alguns pontos negativos, como essa questão da falta de títulos, de trabalhos que também não tiveram assim tanta relevância, clubes que não têm o mesmo porte, o mesmo tamanho ou pressão do São Paulo. Então, ponderando esses pontos positivos e negativos, apesar de reconhecer que, de fato, é um upgrade em relação ao Carpini, o Zubeldia é mais técnico que o Carpini e está numa prateleira acima do Carpini, eu ainda acho que não deixa de ser uma aposta, não deixa de ser um risco. Só que aí entra um outro ponto, né? Que treinador que o São Paulo poderia escolher agora que não seria, em maior ou menor escala, também um risco?
eu acho que sinceramente não tinha esse nome disponível no mercado, e qualquer treinador que viesse agora nessa situação, com a pressão que a gente se encontra, teria ali um maior ou menor risco e seria uma maior ou uma menor aposta, assim como vai ser o Zubeldia. A questão principal aqui é a gente saber se a diretoria escolheu o Zubeldia com alguma espécie de convicção. Então, analisamos o trabalho do Zubeldia e vimos aqui que ele pode se encaixar com esse elenco, que ele se adapta ao perfil de grupo que a gente tem, que o estilo de jogo que ele gosta se encaixa no elenco que a gente montou, então por isso que a gente quer o Zubeldia. Ou se for uma contratação ali, mais ou menos como aconteceu com o Carpini, que é, bom, esse aqui é o que tem disponível, é o mais barato, é o mais óbvio, então vamos trazer ele porque a gente não tem tempo aí de ir atrás de uma proposta para alguém maior. Se for dessa segunda forma, sem uma convicção mesmo pelo estilo de jogo dele, é óbvio que isso gera uma preocupação. E aí a gente vai torcer para que ele, dentro de campo, consiga se adaptar rapidamente ao elenco, conhecer os jogadores, mesmo com jogos encavalados um atrás do outro, e colocar esse time com um mínimo de padrão tático e técnico, que foi algo que já existia lá com o Dorival e que infelizmente acabou se perdendo aí com esse trabalho do Carpini. Apesar do pouco tempo que teve, desde o nome do Zubeldia ter surgido na data de ontem e hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Papo 10, a gente foi atrás de vários materiais, entrevistas do Zubeldia, análises sobre a forma dele jogar. Inclusive eu vou trazer aqui um gráfico que fez o Guilherme Mirra, inclusive um ótimo trabalho que ele faz, que demonstra ali a posse de bola dos times do Zubeldia, principalmente o Lanús e a LDU, e o estilo de jogo dele, mais ou menos vertical. Se a gente olhar essa imagem, chama muita atenção que, comparando o estilo de jogo do Zubeldia no Lanús e também na LDU, com os últimos treinadores do São Paulo, o Zubeldia fica em um ponto do gráfico em que o estilo de jogo dele é com menos posse e é um estilo de jogo mais vertical do que praticamente todos os últimos treinadores do São Paulo. E isso é um ponto de atenção porque é óbvio que a gente sabe que ele pode vir para o São Paulo e se adaptar de uma outra forma. Ele aparentemente é um cara que tem essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Mas chama atenção porque é justamente um defeito que de repente existia no time do Carpini, né? Essas bolas alongadas, esse espaçamento, os buracos no campo. E aí o Zubeldia não pode cometer esse mesmo erro porque foi justamente o que deu errado no Carpini e que não combina com o estilo de jogo. Basta ver, comparando nesse mesmo gráfico, por exemplo, onde está o São Paulo do Dorival do ano passado e onde estão os dois trabalhos no Lanús e na LDU do Zubeldia. A gente vai ver que o Dorival era muito mais de posse de bola e construção lenta, e o Zubeldia, nesses dois times, era muito mais vertical, de transições rápidas e etc. Então vamos ver no São Paulo como que ele se adapta e desejamos, obviamente, aí toda a sorte do mundo para que ele salve a temporada do São Paulo, assim como o Dorival salvou em 2023, quando o Rogério saiu. Para finalizar, a única coisa que eu queria ressaltar aqui é que, independentemente do novo treinador, como o Zubeldia vai lidar com esse grupo, como ele vai trabalhar e etc., eu acho que chegou em um momento da temporada em que o foco tem que virar um pouco tanto para a diretoria quanto para os jogadores. Por quê? A diretoria cometeu esses equívocos em uma temporada extremamente importante para o São Paulo, e ainda que a gente compreenda de alguma forma a contratação do Carpini, porque, como eu disse, era um técnico mais óbvio ali naquele momento, essa demora na demissão do Carpini pode custar muito caro. Em relação aos jogadores, a mesma coisa. A todo momento eles disseram que eles estavam fechados com o Carpini, e o que a gente viu na prática foram rendimentos, aí, desempenhos do time muito abaixo da média. Então eles também têm que assumir a parcela de responsabilidade e agora, com o novo treinador, de fato, fechar com ele, correr e, acima de tudo, representar aí as cores e a camisa do São Paulo, que é o mais importante para os torcedores. Fato é que, como eu disse, as coincidências do ano de 2023, antes da chegada do Dorival, e agora do ano de 2024, são inúmeras. Resta saber se, com a chegada do Zubeldia, a temporada desse ano vai ser salva, assim como aconteceu em 2023. Tomara que sim. Beleza? Tamo junto. Esse foi mais um Papo 10 aqui pelo canal da Arquibancada Tricolor. Valeu!